Amém. Vamos orar? Vamos orar. Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, o Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso. O Senhor, quando faz as coisas, é certeza de que aquilo que o Senhor fala acontece. Aquilo que o Senhor nos diz realmente acontece. Por isso, em nome de Jesus, meu Pai, nós te pedimos, nos ajude a falar aquilo que o Senhor nos manda falar, a fazer aquilo que o Senhor nos manda fazer. Nos ajude, Senhor, a prestar atenção em todas as palavras que o Senhor nos fala, muitas vezes na madrugada, muitas vezes em sonhos, muitas vezes em visões, muitas vezes através de profetas, meu Pai, que o Senhor usa para nos falar e confirmar o que o Senhor já havia nos dito. Meu Pai, em nome de Jesus, nos ajuda para que nós possamos ouvir, meu Pai, a Tua voz, para que nós possamos ouvir a Tua voz e fazer com que ela seja verdade na nossa mente e no nosso coração, para que as vozes estranhas, para que as vozes daqueles que não te servem, daqueles que são contrários à Tua palavra e ao Teu reino, não nos influencie, não nos contamine, não faça com que a gente, meu Pai, nos sinta deslocado daquilo que o Senhor está fazendo, Senhor, em nome de Jesus. Meu Pai, em nome de Jesus, nos ensina a ter resiliência, a resistir ao inimigo, a resistir àqueles que vão resistir ao Senhor. Nos ensina, Senhor, a persistir, a não parar no meio do caminho, a não começar aquilo que o Senhor nos deu para fazer e por causa das lutas, das dificuldades, das coisas contrárias que acontecem, nós acabarmos desistindo e mudando, meu Pai. Mudando até mesmo os planos, mudando as coisas que o Senhor tinha para nós, que o Senhor falou que ia fazer, meu Pai, em nome de Jesus, indo para outros caminhos que não são teus, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, coloque em nossa boca, em nossa língua a palavra, para que nós possamos tomar posse de que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor nos criou. Nós não fomos enviados para falar de um Deus que vai fazer algo que também não vai fazer conosco. Em nome de Jesus, Senhor, nos ensina a falar as coisas que têm que ser ditas precisamente, sem mudar. Meu Pai, nós não fomos chamados para ficar oferecendo sacrifício para o Senhor assim, quando dá, quando as pessoas deixam, quando as pessoas permitem que a gente ofereça para o Senhor. Nós não fomos chamados, meu Pai, para ler a Tua palavra, para orar, para falar com o Senhor, para jejuar, para profetizar, enfim, para Te adorar. Quando as pessoas deixam a gente adorar, quando as pessoas querem que a gente adore, meu Pai, em nome de Jesus, tira esse sentimento do Teu povo. Nós devemos Te adorar a todo instante, em todo momento, porque o Senhor é Deus que criou todas as coisas. Nós não precisamos de autorizações de homens, nós não precisamos da autorização de lideranças, de autoridades para Te adorar e Te servir. Nós precisamos sim, do Senhor. Nós precisamos da Tua autoridade, nós precisamos da Tua palavra. Por isso coloca em nosso coração um sentimento de busca, um sentimento de desejo de querer ouvir a Tua voz, um sentimento de querer saber qual é a Tua direção, o que nós temos que fazer diante das situações, meu Pai, e não sair da Tua presença até que a Tua voz seja clara para nós do que fazer, Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus, o Senhor nos chamou para poder nos enchermos da Tua glória, da Tua presença, do Teu conhecimento, em nome de Jesus, da manifestação do que o Senhor tem para nossas vidas, para libertar as pessoas lá fora, para fazer as pessoas entenderem que o Senhor tem um reino que vai estabelecer na terra e que o Senhor vai destruir todos os outros reinos que não se ajustarem ao Teu reino. Já disse, na Tua palavra está escrito isso. O Teu Filho, quando veio na terra, Jesus Cristo, que morreu por nós, deixou claro também isso. O Senhor deixou claro isso no Velho Testamento também, em nome de Jesus. Por isso, em nome de Jesus, meu Pai, nos dá autoridade para que nós possamos ir até essas pessoas com ousadia, que a gente fale com eles de uma maneira que eles realmente
sintam em nós que é real, que é verdadeiro isso, e não uma palavra que nós replicamos como se fosse um papagaio, que a gente fala só porque o pastor falou, que a gente fala porque alguém falou. Em nome de Jesus, nós precisamos ter essa verdade no nosso coração e na nossa mente, essa certeza de que o Senhor é o Criador dos céus e da terra, e que essa terra pertence ao Senhor, e que esses momentos que nós estamos vivendo na terra são momentos que vão passar, vão deixar de existir. O seu reino já está estabelecido, já foi feito isso na eternidade. E que em nome de Jesus coloque em nós, na nossa boca, no nosso coração, na nossa mente, esse sentimento de tanta certeza de que o Senhor já está fazendo o que tem que fazer, para que quando a gente falar com as pessoas, elas sintam realmente que isso é verdade em nós, meu Pai. Não é uma palavra que soa como se não tivesse verdade em nós. Em nome de Jesus, nós precisamos dessa autoridade, Senhor, como igreja sua. Ah, Pai, nós denunciamos todos aqueles que se venderam para o Egito, todos aqueles que se venderam para o mundo, todos aqueles que se venderam para os demônios, para espíritos imundos, em troca de dinheiro, em troca de trabalho, em troca de comida, em troca de roupa, em troca de moradia, enfim, em troca de coisas. Nós denunciamos e nós declaramos que em nome de Jesus essas pessoas sejam visitadas e que eles possam ter ciência de que a atitude que eles estão tomando vão conduzir eles à destruição. Que eles possam, meu Pai, em nome de Jesus, tomar ciência e sair dessa situação o mais rápido possível antes que sejam visitados pelo Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, nós não queremos ser como esses daqui, conforme nós lemos. Pessoas que quando vêm as lutas, vêm as dificuldades, nós viemos murmurar contra os teus servos que foram enviados, contra os teus profetas que foram enviados, ou meu Pai, contra o próprio Senhor que é o Criador dos céus e da terra. Nós não queremos ser esses tipos de pessoas, meu Pai, que vai tirar satisfação com o Senhor, mas nós queremos ser pessoas que nos aproximamos do Senhor para receber mais informações do porquê que está acontecendo e receber autoridade para que nós possamos ter a solução sobre o que está acontecendo. Nós profetizamos que toda murmuração saia da nossa boca, toda visão deturpada, distorcida, toda mentira do inferno que entra no nosso ouvido para querer contaminar a palavra que o Senhor liberou para nós, que vem trazer mentiras, sofismas, que vem trazer sofismas na nossa mente, meu Pai, para que a gente se desvie do chamado que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus nós denunciamos. Nós não queremos fazer como o que Moisés fez e tirar satisfação com o Senhor, mas nós queremos ter discernimento, sabedoria para ir até o Senhor e buscar o porquê que está acontecendo e receber do Senhor a autoridade para que o povo também possa ir buscar no Senhor. Nós não queremos ser aqueles que vão buscar o Senhor, recebe do Senhor uma palavra e fica passando para o povo que o povo não tem desejo de te buscar, não tem vontade de te buscar, meu Pai. Porque a palavra que vem da tua boca, ela é muito mais forte, ela é muito mais saudável, ela é muito mais penetra na vida do teu povo muito mais do que quando a gente fala. Nos ensina, Senhor, a fazer o teu povo buscar. Toda vez que eles questionarem aquilo que o Senhor nos der como comissão, toda vez que eles questionarem aquilo que o Senhor nos der como direção, nós não murmurarmos nem tentarmos convencer ele. Ao contrário, nós fazermos eles buscar ao Senhor, assim como nós estávamos buscando e recebemos a tua presença e a tua manifestação, nós fazermos eles buscarem o Senhor para que eles também recebam a confirmação. Porque fazendo assim, meu Pai, eles receberão a voz diretamente do Senhor. Eles receberão a confirmação diretamente do Senhor e nós não precisaremos ter que convencer eles de nada. Em nome de Jesus, nos dá sabedoria, nos dá entendimento, nos dá discernimento, Senhor. Oh, meu Pai, o Senhor falando conosco, o Teu Espírito Santo falando conosco, já é difícil a gente acreditar. Já é difícil a gente querer fazer, já é difícil a gente tomar um posicionamento para seguir aquilo que o Senhor nos deu para fazer, quanto mais se nós querermos falar para as pessoas aquilo que o Senhor nos falou.
Por isso nós precisamos, Pai, ter essa sabedoria, esse discernimento de pegar as pessoas e levar até o Senhor também, para que elas ouçam diretamente do Senhor o que tem para falar, o que tem para fazer e o que eles precisam ouvir, em nome de Jesus. Nós te pedimos como igreja tua, Senhor, em nome de Jesus. Nos dá sabedoria para que nesses dias que nós estamos vivendo, nós possamos destronar governantes, destronar presidentes, destronar governadores, vereadores, prefeitos, seja lá quem for que tem autoridade, empresários, pais de famílias, tirar eles dos tronos deles que estão governados por demônios e, se possível, libertá-los e, se possível, tirá-los desses domínios satânicos e fazer eles servir ao Senhor, o Deus Criador dos céus e da terra, e servirem ao Senhor, meu Pai, em nome de Jesus. Nos dá essa sabedoria para tirar eles desses tronos malignos, esses tronos demoníacos que vão roubar a vida deles e destruir a vida deles e matar tudo aquilo que eles têm. Meu Pai, Tu és Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a fazer com que o Brasil se torne uma vitrine para todas as nações. Para que o Brasil se torne um Brasil com pessoas que realmente valorizem famílias, valorizem o Teu nome, valorizem a Tua palavra, valorizem as vidas das pessoas mais do que as coisas que elas possuem, meu Pai, em nome de Jesus. Nós denunciamos em nome de Jesus que esse espírito demoníaco que coloca as coisas na frente da vida das pessoas sai agora do meio do Teu povo em nome de Jesus. Sai agora em nome de Jesus. As pessoas sempre são muito mais importantes do que as coisas. Em nome de Jesus, nos ensina, Senhor, a Te adorar, nos ensina a Te buscar. Nós colocamos nas Tuas mãos esse jejum, esse 5º dia do jejum, certos da nossa vitória, certos de que nós seremos lapidados, de que nós seremos aperfeiçoados no Teu Santo Espírito, para que nós possamos dar mais frutos. Limpa-nos cada vez mais, Senhor. Nós queremos guerrear contra esses demônios, esses espíritos imundos. Me dá autoridade para guerrear contra esses espíritos imundos na minha família, aqui na minha casa, aqui no meu bairro, nesse bairro que eu vivo, em nome de Jesus. Que eles batam em retirada e que eles saiam dessa região aqui, porque ela pertence ao Senhor, ela é Tua. É o Senhor quem deve governar aqui, meu Pai, em nome de Jesus. Nós invocamos os Teus anjos aqui nesta região, neste bairro que eu moro. Para que em nome de Jesus as famílias possam ser abençoadas, as famílias possam ser benditas. Em nome de Jesus, demônios que colocam vícios, prostituição, mentiras, deuses criados que não existem, nós declaramos agora, batam em retirada. Só existe um Deus, aquele que criou os céus e a terra, e Ele não pode ser criado. E somente esse Deus é que vai governar e que vai reinar em nome de Jesus neste bairro. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer, em o nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Toma posse, meu amado e minha amada. Glória a Deus, a paz do Senhor. Amados irmãos e irmãs, pegue a sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 5. Êxodo capítulo 5, hoje nós vamos estar fazendo mais um dia de jejum. E diz lá assim: Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu o Faraó: Quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Eles prosseguiram: O Deus dos Hebreus nos encontrou, deixa-nos ir, pois.
caminho de 3 dias no deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilências ou com espada. Então lhes disse o rei do Egito: Por que, Moisés e Arão? Por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide às vossas tarefas. Disse também Faraó: O povo da terra já é muito, e vós o distraís das suas tarefas? Naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: Daqui em diante não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos, como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha. Exigirei deles a mesma conta de tijolos que antes faziam. Nada diminuireis dela. Estão ociosos e por isso clamam: Vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que neles se apliquem e não deem ouvidos às palavras mentirosas. Então saíram os superintendentes do povo e seus capatazes e falaram ao povo: Assim diz Faraó: Não vos darei palha. Ide vós mesmos e ajuntai palha onde a puderes achar, porque nada se diminuirá do vosso trabalho. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito, a ajuntar restolho em todo lugar de palha. Os superintendentes os apertavam, dizendo: Acabai vossa obra, a tarefa do dia, como quando havia palha. E foram açoitados os capatazes dos filhos de Israel, que os superintendentes de Faraó tinham posto sobre eles. E os superintendentes lhes diziam: Por que não acabastes nem ontem, nem hoje a vossa tarefa, fazendo tijolos como antes? Então foram os capatazes dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo: Por que tratas assim a teus servos? Palha não se dá a teus servos, e nos dizem: Fazei tijolos, eis que os teus servos são açoitados, porém o teu próprio povo é que tem a culpa. Mas ele respondeu: Estais ociosos, por isso dizeis: Vamos, sacrifiquemos ao Senhor. Ide, pois, agora e trabalhai, palha, porém, não se vos dará, contudo, dareis a mesma quantidade de tijolos. Então os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, porquanto se lhes dizia: Nada diminuireis dos vossos tijolos, da vossa tarefa diária. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles. Eles disseram: Olhe o Senhor para vós outros e vos julgue, porquanto nos fizeste odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: Ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de nenhuma sorte livraste o teu povo. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Vamos meditar na palavra de Deus? Deixa o Espírito Santo falar com você. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai ministrar ao teu coração. Nós acabamos de ler esse capítulo de Êxodo 5, uma história maravilhosa de Moisés sendo comissionado por Deus para realizar uma grande obra. E nos ajuda muito quando nós começamos a ler, a meditar, a estudar e a deixar o Espírito Santo falar ao nosso coração daquilo que aconteceu na vida de Moisés, na vida de Faraó, na vida do povo de Israel e na vida de todos aqueles que estavam envolvidos aqui neste chamado, nesse envio de Moisés. Conforme nós podemos ver logo aqui no começo, depois de todos os incidentes, depois você vê lá no capítulo 4, 3, 2 e 1, diz aqui que Moisés então já estava agora indo até Faraó. Então aqui diz que Moisés estava indo até Faraó junto com Arão. E ele disse para Faraó: Assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Você percebe aqui que a linguagem de Moisés era como se ele não fizesse parte, era como se Deus não fosse o Deus também dele, mas ele diz aquilo, Deus de Israel, né? Pode ver, ó, Deus de Israel. Ele podia ter muito bem dito: o meu Deus mandou livrar o povo de Israel. Deixe o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Aí então o Faraó vem aqui e diz: quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz
e deixe ir a Israel. Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. É importante nós meditarmos nisso daqui. Por quê? Porque você precisa entender o seguinte: as pessoas não vão acreditar em Deus, no Criador dos céus e da terra, o Deus que você diz acreditar, o Deus que você acredita e você frequenta até uma igreja, frequenta uma religião e acredita nesse Deus. As pessoas não vão acreditar nesse Deus que você acredita, que é o Criador dos céus e da terra, enquanto eles não conhecerem esse Deus que você acredita. Enquanto eles não tiverem a certeza que esse Deus existe, que ele é real. Então, quando você fala do Senhor, quando você fala de Deus, quando você abre a tua boca para falar das coisas de Deus, automaticamente você está dando para Deus a autoridade para que ele use você para provar que ele é Deus. Não sei se você está entendendo. Quando você começa a servir, aceita Jesus, se batiza nas águas, começa a ler a palavra de Deus, começa a orar, começa a jejuar, começa a se posicionar diante de Deus, você está dizendo: Deus, eu quero que o Senhor me use para que as pessoas te conheçam. Você está entendendo? Então veja bem, você precisa ter isso claro na sua mente, ter isso claro no seu coração. Por quê? Porque se você não entender isso daí, quando vier as situações impossíveis na tua vida, quando vier situações que você não entende, que você não compreende na sua vida, e você realmente não estiver pronto, preparado ou preparada para viver a manifestação da glória de Deus na tua vida, para que ele se manifeste e as pessoas olhem e falem: realmente há um Deus real na vida dessa pessoa. É um Deus que existe, é um Deus verdadeiro, né? Porque existem muitas religiões hoje na Terra, existem muitas igrejas na Terra, existem muitos líderes de religiões na Terra, onde eles professam uma religião só para dizer que tem uma religião. Mas quando chega uma situação em que Deus precisa intervir, o Deus que eles acreditam, Deus precisa fazer algo, Deus precisa agir, o que eles fazem? Eles negam esse Deus, eles não provam que esse Deus existe, porque eles pegam e tomam atitudes e vivem coisas na sua vida que não tem a ver com um Deus que existe. Agora você que acredita num Deus que é o Criador dos céus e da terra, você que acredita num Deus que existe, que é vivo, como é que você quer que as pessoas reconheçam que o teu Deus é um Deus que existe, se na hora das provas, na hora dos desertos, na hora das dificuldades, na hora das situações difíceis e impossíveis, você não se abre, você não está pronto para viver um grande milagre da parte de Deus e ser um testemunho vivo para as pessoas? O faraó, quando falou aqui, não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel, ele estava falando isso ali, naquele momento, porque ele ainda não viu a manifestação de Deus na vida de Moisés. Ele não conheceu o Deus que Moisés conheceu. O encontro que Moisés teve, foi Moisés quem teve. O faraó, ele não teve um encontro com esse Deus. O faraó acreditava em um Deus criado, um Deus inventado, um Deus que não existe, que não é Deus. E ele estava feliz com isso. Por quê? Porque ele tinha o que comer, tinha o que vestir, tinha pessoas que serviam a ele, tinham pessoas que faziam o que ele queria. Então, para ele, esse Deus estava bom. Esse Deus que ele inventou, que ele criou, o povo do Egito criou, inventou, estava ótimo para eles. Por quê? Porque não houve nenhuma situação que afrontasse o rei do Egito, o faraó. Não houve nenhuma situação que se levantasse contra faraó para que ele realmente entendesse que aquele Deus não era Deus na vida dele. Então Moisés, quando recebeu esse chamado, na realidade, Moisés estava travando uma guerra espiritual entre o Deus Criador, que criou os céus e a terra, e o Deus que faraó acreditava que na realidade era ele mesmo. Você pode ver que todas as atitudes de faraó aqui foram tomadas por ele.
Ninguém chegou para Faraó e disse: os deuses que Faraó acreditava não falaram para Faraó: Faraó faz isso, Faraó faz aquilo, Faraó faz... Não. Ele era governado por homens que diziam existir um Deus, e esse Deus não falava. Tinha boca, mas não fala, tem pé, mas não anda, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve. Então você precisa tomar muito cuidado com quem é o Deus que você acredita. Como é que você quer acreditar num Deus que ele não faz algo que realmente um Deus tem que fazer? Então para que você vai para a religião? Para que você frequenta a tua igreja? Para que você lê a Bíblia? Para que você jejua? Para que você ora? Se você não pode viver algo impossível na sua vida da parte de Deus. Se Deus não pode se manifestar na sua vida porque você acha que não precisa. Você se dá ao luxo de aceitar a luta, de se conformar com a luta ou tentar vencer essa luta nas tuas forças, no teu entendimento e na tua capacidade. Isso é, você acredita num Deus que é o Criador, mas você mesmo é o próprio Deus. Você mesmo age no lugar de Deus. Você mesmo toma atitudes no lugar de Deus. Era o que Faraó fazia. Então frequentar uma religião, ler a Bíblia, orar, jejuar, achando que você não vai passar por situações impossíveis que precisam da intervenção de um Deus, Criador dos céus e da terra, é utopia. Você não está entendendo o que é servir a Deus. Você não está compreendendo que você precisa estar posicionado diante de Deus para que Deus se manifeste na sua vida com poder e glória e para que se diferencie dos deuses criados que existem na terra. É fácil carregar um Deus no bolso, é fácil carregar um Deus no pescoço, é fácil colocar um emblema num carro de um Deus que você acredita, é fácil carregar uma correntinha no carro dizendo que te protege, isso é fácil. Eu quero ver, na hora que vier uma situação em que precisa da intervenção de Deus, se esses deuses que você criou realmente vão agir. Eu quero ver se na hora da dificuldade, o teu Deus que você acredita aí, que você frequenta na tua religião, realmente vai fazer alguma coisa. Por quê? Porque Deus, o Criador dos céus e da terra, ele faz, ele realiza, ele se move. Mas você precisa estar em sintonia com ele. Você precisa buscar a ele. Você precisa estar cheio das coisas dele de tal maneira e acreditar de tal maneira para que na situação difícil e impossível você creia que ele tem poder para fazer algo impossível. Porque senão o que vai acontecer? Você vai ser um frequentador de religião. Você será um religioso. Se você frequenta uma religião e vive as mesmas coisas que o mundo vive e se conforma com isso, aceitando como normal, você não está usufruindo do poder que Deus tem para se manifestar na tua vida e Deus não está sendo glorificado através de você. Ao contrário, as pessoas estão olhando para o teu Deus, para as coisas que estão acontecendo na tua vida e falando: o meu Deus também é o mesmo, é a mesma coisa. Ele vive do mesmo jeito, passa pelas mesmas situações do mesmo jeito, tem as mesmas coisas que eu tenho, faz tudo que eu faço. Para que eu vou mudar de Deus? Eu vou continuar com Deus criado. Eu vou continuar com Deus que não existe. Porque o Deus da pessoa também não existe. Porque não faz nada. Você está entendendo a importância de você manifestar a glória de Deus nos lugares que você vai, de você diante das lutas, dos desertos da vida, das situações impossíveis, você estar buscando a Deus para Ele te dar direção, para Ele te dizer o que fazer? Aí Moisés continua aqui, e eles prosseguiram, Moisés e Arão: o Deus dos hebreus nos encontrou, deixa-nos ir, pois caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Você está vendo aqui? Moisés parecia nas palavras aqui estar mais preocupado com o que poderia acontecer com ele do que o que Deus estava para fazer com o faraó, que estava resistindo. Isso é, Moisés recebeu um chamado
Moisés recebeu um chamado para libertar o povo de Israel do Egito que eles estavam e também do Egito que começou a entrar neles. Isso é, dentro deles começou a ter pensamentos, sentimentos, culturas de deuses criados, de Deus que não existe. E Moisés precisava libertar o povo desses dois tipos de culturas egípcias. A cultura externa, que influenciava eles, e a cultura interna que havia entrado neles. Só que Moisés aqui estava mais preocupado com o que Deus ia fazer com ele e com o povo do que com o faraó que estava resistindo. Por que Moisés estava com esse sentimento? Porque quando ele resistiu a Deus no seu chamado, Deus o queria matar. Você lembra da passagem do capítulo 4 que nós lemos? Deus o queria matar. Isso é, Moisés estava com um trauma dentro dele, um sentimento de medo, de achar que ele ia sofrer as consequências se ele não fizesse o que realmente Deus estava mandando fazer. E na verdade, isso acontece conosco mesmo. Quando nós rejeitamos aquilo que Deus nos manda fazer, nós abrimos mão daquilo que Deus nos dá para fazer, nós negligenciamos aquilo que Deus nos manda falar. Você troca as coisas. Deus te manda dizer algo, você começa a mudar as coisas, sabe? Não fala o que realmente Deus mandou falar. Não faz o que Deus mandou fazer. Não age como Deus mandou agir. Enfim, você não toma as atitudes que Deus te mandou fazer. Automaticamente você está abrindo brechas para que entrem maldições na sua vida. E Moisés sabia disso, porque ele tinha vivido uma experiência de quase ser morto por ter resistido a Deus. Aí ele usou essa palavra aqui: não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Aí então Faraó, bom, se vai vir sobre eles, né? O Faraó já entendeu, na psicologia de Faraó ele falou: peraí, se a pestilência e a espada vai vir sobre eles, eu vou apertar mais o cerco. Eu vou apertar mais então o cinto, certo? Deles. Por quê? Porque as palavras de Moisés realmente não foram igual a que Deus mandou. Deus disse que ia ferir Faraó, inclusive o primogênito de Faraó. Deus ia ferir a Faraó e o primogênito de Faraó, porque ele não, se ele resistisse, lembra que Deus disse para Moisés? Então, você precisa ter muito cuidado nas palavras que você usa quando Deus te manda falar algo, quando Deus te manda dizer algo. Você precisa dizer o que Deus te mandou dizer. Ah, Ronaldo, mas vai machucar, vai ferir. Não importa. Ah, Ronaldo, mas isso... Não importa. Deus te mandou dizer, diga o que Deus te mandou dizer. Você está entendendo? Por quê? Porque não é tua obrigação de ficar tentando mudar as palavras ou tornar elas mais fáceis para as pessoas, para que elas creiam e para que elas acreditem. Não é a tua parte fazer isso. Olha o que Moisés trouxe como consequência por ter tentado ajustar a palavra de Deus a uma situação que ele estava sentindo, um sentimento que ele estava sentindo e a um ambiente em que ele estava entrando agora para poder fazer o seu ministério. Então lhes disse o rei do Egito: olha, por que Moisés e Arão, por que interrompeis o povo no seu trabalho e de as vossas tarefas? Disse também Faraó: o povo da terra já é muito, e vós os distraís das suas festas. Você está entendendo o que Faraó estava preocupado aqui na realidade? Ele estava preocupado com os interesses dele. Ele estava preocupado com o lucro que o povo de Deus, por desobediência à aliança de Deus, era escravo agora de Faraó e trabalhava para Faraó. E Faraó estava preocupado com o lucro que ele ia perder ao liberar o povo. Isso é, o povo, enquanto estava sob o domínio de Faraó, estava tudo bem, ele estava contente e feliz. Agora, quando começou a querer sair do jugo dele, da escravidão dele, ele começou a se levantar para dizer quem é que manda. Só que Faraó não sabia que havia um Deus que havia enviado Moisés, que estava advogando aquela situação entre Moisés, entre Faraó, entre o povo de Israel e o povo do Egito e o próprio Criador.
Você está entendendo o que acontece aqui? Você entende por que muitas vezes existem líderes de igrejas, existem líderes de político, de empresas, pais de famílias, que não querem que você busque a Deus como deveria? É bem simples a situação. É porque há um jogo de interesses. Se você parar de trabalhar 8 horas, 12 horas por dia para uma pessoa que não serve a Deus, para uma pessoa que não glorifica a Deus, mas que adora deuses criados, e você começar a não dar lucro para ele, é evidente que ele vai tomar alguma atitude. É o natural, é o normal de qualquer pessoa. Ele vai ter prejuízos. E como rei de Faraó, ele precisava proteger o reino dele, o governo dele. Ele precisava proteger todo aquele império que ele tinha no Egito. Só que ele não contava que por trás dele havia um Deus que criou todas as coisas. Um Deus que formou todas as coisas. E que ele estava entrando numa guerra contra um Deus que ele ia perder. E perder feio. Então por isso que eu quero deixar claro para você que é líder. Tenha certeza, você que acha que o Deus que você serve é o Deus que criou todas as coisas mesmo, ou não. Tenha certeza que esse Deus que você adora é verdadeiramente o Deus que criou todas as coisas. Porque quando ele se levantar contra você, contra a tua igreja, contra a tua religião, contra o teu Deus que você adora que não é Deus, você vai perder feio. Você vai perder feio, porque você vai estar lutando contra alguém que é muito mais poderoso do que qualquer outro Deus que existe no mundo aí que adoram. Então é muito sério o buscar a Deus. É muito sério o teu orar. É muito sério o teu jejuar. É muito sério o teu posicionamento diante de Deus dia após dia. Ou você acha por que hoje as empresas insistem em tirar 8 horas da tua vida para que você ganhe dinheiro para comprar algo que Deus te deu? Lá em Gênesis Deus diz que ele criou todos os alimentos para nos servir de mantimentos. Porém você precisa oferecer sua vida como sacrifício por 8 horas numa empresa para você comer algo que Deus te deu. Um alimento que Deus te deu. Verduras, legumes, os animais, enfim, Deus nos deu isso daí para o ser humano. Porém alguém se apropriou da terra de tal maneira que agora revende aquilo que Deus criou em troca de você oferecer sua vida como sacrifício por eles e para eles. Para que o governo deles, que o sistema deles permaneçam. Mas por que eles fazem isso? Porque eles sabem que se você conhecer ao Deus Criador, você vai usar os teus recursos, você vai usar a tua vida, você vai usar o teu intelecto, você vai usar os teus dons, você vai usar tudo o que você tem para glorificar a esse Deus que criou todas as coisas. E eles, consequentemente, terão que lidar com o Deus Criador. Eles vão ter que lutar contra o Deus que criou todas as coisas. A guerra vai ser entre Deus que criou os céus e a terra, porque pertence a Deus. Mas Ronaldo, se tudo que existe na terra pertence a Deus, por que Deus permite que as pessoas se apoderem das coisas? Por falta de posicionamento daqueles que acreditam no Deus Criador. As pessoas que acreditam no Deus Criador, elas se colocam debaixo de jugo de homens, do jugo de autoridades humanas, mais do que se colocam debaixo do jugo de Deus. Aí o que acontece? Elas perdem a guerra, porque
uma pessoa que tem autoridade na terra, que tem o domínio, que tem dinheiro, que tem poder, ela vai te subjugar. Você não tem poder para derrubar uma potência mundial. Você não tem poder para derrubar um governo regido por pessoas corruptas, por pessoas mentirosas, por pessoas que querem destruir as famílias, sendo que o poder está na mão deles e você querer guerrear na tua força. Você não vai conseguir guerrear com essas pessoas na tua força. Você precisa trazer o Deus Criador para essa guerra. Você precisa invocar o poder e a autoridade. Você precisa ter esse encontro com o teu Deus Criador para que ele te dê autoridade da parte dele para ir contra essas autoridades que não adoram o Deus Criador e tirar deles o poder que eles têm para querer manipular as coisas e derrubar a vida das pessoas, roubar, matar e destruir a vida das pessoas, que eles estão fazendo hoje através da corrupção, através da mentira, através dos valores das famílias que eles estão tirando. Hoje, os crentes, os que dizem servir a Deus, eles estão simplesmente debaixo do jugo das autoridades de hoje, porque eles querem derrubar as autoridades, eles querem tirar do poder as autoridades através da sua força, através do seu poder, através da sua intelectualidade. Eles não querem realmente que Deus faça a intervenção, porque a maior autoridade que existe é a de Deus, o que criou todas as coisas. Ninguém pode se impor contra ele. Mas para isso você precisa primeiro receber de Deus a autoridade. Você precisa ter esse encontro com o teu Deus, o Criador dos céus e da terra, para que ele derrame sobre você um poder e uma autoridade e ele te envie para derrubar os governos, as autoridades que são contra o governo dele. Você está entendendo o que eu estou querendo te dizer? Então aqui Faraó, ele estava querendo impor a autoridade dele contra o povo de Israel, porque ele se julgava maior do que Moisés e Arão. Ele se achava maior do que Moisés e Arão, porém ele não sabia que por trás de Moisés e Arão havia um Deus que criou todas as coisas, havia um Deus que formou todas as coisas. E este é o segredo para que você possa tomar posse e viver grandes vitórias contra autoridades, muitas vezes até maiores do que você. Pessoas que têm muito mais poder do que você, têm muito mais dinheiro do que você, têm muito mais autoridade do que você, têm muito mais estudo do que você, têm muito mais um monte de coisa do que você. Este é o caminho para que você possa destituir essas pessoas que não querem servir ao Deus Criador, que não querem obedecer ao Deus que criou todas as coisas. Aí o que Faraó? Faraó, percebendo, porque o próprio Moisés liberou a palavra de que viria pestilência e espada contra eles. Então o Faraó, se achando Deus, porque ele estava se achando que era Deus, ele achava que ele era um Deus. Ele disse que ele era o Deus Horus, né, na terra. Então o que ele fez? Ele falou, bom, já que é assim, então eu vou impor, certo? Uma situação difícil para o povo de Israel. Porque eu não conheço esse Deus que Moisés está me trazendo aí, falando para mim. Eu não sei quem é ele. Então o que ele fez? Ele começou então a subjugar mais o povo, ele começou a apertar mais o povo, ele começou a subjugar mais e a colocar o povo mais na linha através da força e do poder. Agora eu te pergunto hoje, nós estamos bem distantes da época de Faraó, porém as atitudes das lideranças de hoje são iguais, são as mesmas, eles fazem as mesmas coisas, porque o diabo ele faz do mesmo jeito. Ele usa as pessoas da mesma maneira. Agora eu te pergunto e eu quero que você medite no que eu vou te falar. Você acha que você vai conseguir conquistar as coisas que Deus tem para a tua vida? Você acha que você vai viver tudo aquilo que Deus tem para a tua vida sem que haja resistência por parte daqueles que estão em posse daquilo que é teu?
Pessoas que se apoderaram do que é teu, espiritualmente eles sabem disso, porque eles travaram guerra contra você usando demônios e espíritos imundos. Consagrando a vida deles a demônios, eles pegaram e te destituíram, te tiraram da tua bênção, da tua terra que Deus prometeu. Todas as tuas bênçãos que Deus te prometeu foi roubada de você por esses demônios que usam pessoas que elas sabem que a guerra é espiritual. Porém você, na tua ignorância, na tua falta de conhecimento, na tua falta de entendimento, você tentou lutar contra essas pessoas na tua carne e na tua força. Você tentou vencê-las na tua força, só que você não sabia que haviam demônios agindo na vida dessas pessoas. Haviam espíritos imundos agindo na vida dessas pessoas que são mais fortes do que você. Por isso você precisa de uma autoridade, você precisa de um poder maior do que o desses demônios, ou do que o próprio inimigo de Deus, que é Satanás. Para que essas pessoas, quando você for contra elas, reconheçam a autoridade que está na tua vida e você possa tirá-las da terra que pertence a você, e você possa tomar posse de tudo que é teu, e que Deus te deu e que elas roubaram. Às vezes nós achamos que as coisas acontecem conosco assim porque nós somos azarados. Ai, eu não dou sorte. Ai, meu Deus, tudo acontece comigo. Ai, eu nasci com o pé esquerdo. Ai, eu sou uma pessoa que eu acho que eu fui isso, eu fui aquilo, e começa a colocar caraminhola na cabeça. Mas não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é uma guerra espiritual para te derrubar, para tirar o que é teu. Existem demônios que se apoderam da vida de pessoas para tirar você daquilo que realmente Deus já liberou para a tua vida. Só que se você não entrar nessa guerra espiritual, se você não se posicionar nessa guerra espiritual com o Deus Criador, você continuará sendo subjugado. E aqueles que pegaram o que é teu usando esses demônios, os demônios usando eles, na verdade, o que vai acontecer? Eles vão continuar em posse daquilo que é teu e continuar te subjugando e continuar agindo contra você. Você acha que por que começou a acontecer coisas ruins quando você começou a orar? Por que começou a acontecer coisas ruins quando você começou a jejuar? Por que começou a acontecer coisas ruins quando você decidiu se posicionar a favor do reino de Deus? Porque existem demônios tentando te impedir, para que você não pegue de volta o que é teu, seja restituído por Deus. Você viva tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. Você entende a guerra que nós estamos é uma guerra espiritual. E você não vai vencê-la, não vai vencê-la na tua força, você não vai vencê-la no teu poder, você não vai vencer na tua autoridade. Você precisa buscar ao teu Criador para que Ele te dê a autoridade para você travar as suas guerras pessoais, as suas guerras que você tem no teu dia a dia. Você percebeu aqui que Faraó, conforme nós lemos aqui, ele foi tão astuto que ele pegou pessoas do próprio povo de Israel, provavelmente eram pessoas que estavam resistindo a Faraó. Ele pegou essas pessoas e colocou em cargos de chefia, isso é, deu regalias para eles, para que eles pudessem ajudar a subjugar e a controlar o povo. E hoje acontece a mesma coisa. Faraó, que na realidade está sendo representado aqui, nada mais do que pessoas que possuem autoridade no mundo hoje, elas percebendo que você está começando a se ir contra eles, você está começando a querer seguir os caminhos de Deus, você está querendo buscar os caminhos de Deus, o que eles fazem? Eles pegam pessoas, pode ser da tua família, pode ser parentes, pode ser líderes da tua própria religião, e ele coloca ideias e pensamentos na cabeça deles para que eles subjuguem você e você continue fazendo o que o diabo quer e ele continue tendo o que é teu, possuindo aquilo que é teu. Por isso você precisa estar atento, você precisa entrar nessa guerra, você precisa se posicionar diante de Deus para que Deus
possa te dar autoridade para que você não aceite esse jugo que quer ser imposto sobre você e para que você não abra mão daquilo que Deus tem para a tua vida em troca de qualquer coisa que o diabo te oferece ou que as pessoas te oferecem que estão em posse do que é teu. Em nome de Jesus, nós estamos numa guerra. Nós estamos numa guerra. Você acha que as pessoas hoje que estão debaixo do jugo de demônios, de espíritos imundos, que vivem envolvidos com práticas de prostituição, de bruxaria, de adultério, de outras práticas malignas, de vícios, você acha que essas pessoas estão debaixo desses demônios e elas têm as coisas que têm hoje? Você acha que elas têm por quê? Por que você acha que elas têm as coisas hoje? Porque você não está se posicionando para poder derrubar eles e tirar eles do caminho com a autoridade que Deus quer te dar. Eles continuarão dominando, eles continuarão reinando, porque você quer vencer eles na tua força e no teu poder. Na tua ingenuidade, na tua falta de conhecimento e de entendimento espiritual, você está tentando travar uma guerra contra espíritos imundos que agem na vida dessas pessoas, no teu poder, na tua força e na tua capacidade, quer seja de conhecimento intelectual, financeira, seja lá o que for. E Deus está te chamando para que você possa ir até Ele e buscar a Ele e receber dele autoridade para destituir esses demônios, esses espíritos imundos, essas pessoas usadas por demônio, e nós que servimos a Deus podermos restituir para a nossa vida aquilo que nos pertence, fazendo com que a terra se torne algo agradável para Deus, porque senão Ele vai mesmo trazer pestilência e espada sobre todos, independente se você é crente ou não. Não pensa que você vai escapar porque você não é crente. Ah, eu não vou na igreja, eu não sirvo a esse Deus, eu nem conheço esse Deus, nem sei que Ele é. E daí? Deus vai fazer algo? Quem é que vai ser pego pelo que Ele vai fazer? Todas as religiões. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ou você acha que Ele vai fazer algo somente para algumas pessoas? Não, meu querido, quando Deus faz algo, Ele faz em toda a terra. Vem sobre todos, todos. Aqueles que estão posicionados diante deles são justificados. Aqueles que não estão posicionados diante de Deus sofrem juízo. Você está entendendo? Independente da tua religião, viu? Para de pensar nesse negócio de religião. Deus não tem religião, não. Deus tem pessoas que se posicionam diante dele. A religião é apenas um meio que nós usamos para nos reunir, para tentar fazer com que o reino de Deus avance mais rápido em nome de Jesus. Então entenda aqui, aí Moisés pegou e saiu da presença de Faraó. E é interessante aqui que esses próprios que foram colocados lá como líderes, eles foram até Faraó para saber o que aconteceu, o porquê daquilo que estava acontecendo. Isso é, eles nem estavam sabendo do que Deus estava fazendo através de Moisés. Moisés comunicou aos anciãos, Moisés comunicou a Arão, porém o povo não estava sabendo do que estava acontecendo e o que Deus ia fazer. Você está entendendo? Por quê? Porque esses daqui eles estavam mais aliançados com o Faraó e com aqueles que subjugavam o povo do que com realmente quem queria libertar o povo para viver uma vida servindo a Deus de verdade. Aí o que eles fizeram? Saíram da presença de Faraó e foram tirar. Olha o que eles fizeram. Ao invés de eles realmente se colocarem a favor do reino de Deus, a favor das coisas de Deus, eles ficaram preocupados mais com o cargo deles, com a posição deles, com o que eles estavam passando, do que com o que realmente Deus estava fazendo. Olha, quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão que estavam à espera deles e lhes disseram, olha o que eles disseram: olhe o Senhor para vós outros e vos julguem. Mas peraí, e o que eles estavam fazendo contra o povo? Subjugando o povo, escravizando o povo. E aí? Deus também não julgaria? Quer dizer que Deus ia julgar Moisés porque estava obedecendo à voz de Deus e fazendo o que Deus mandou fazer, porém eles que estavam obedecendo a Faraó não iriam ser julgados.
Me poupe. Por favor, né, meu? Você acha que você vai escapar só porque você está obedecendo à voz de homens? Você acha que você vai escapar quando Deus levanta alguém para poder fazer algo e realizar algo, e esse é enviado do Senhor? E você acha que você, por causa do teu cargo, da tua posição que você está tendo diante do mundo, diante dos líderes do mundo, você quer se levantar contra aqueles que servem a Deus e que estão fazendo a vontade de Deus? Você acha que você também não vai ser julgado? Pense aí no teu coração e na tua mente sábia, estudada. Olha, por que ele disse que eles iam ser julgados? Por que nos fizestes odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar? E cadê Deus aqui? Eles estavam se fazendo odiosos para Deus. Sim, porque uma pessoa que não se preocupa com a situação do seu próprio povo, uma pessoa que não se preocupa com as pessoas que servem a Deus e que acreditam em Deus, e se preocupa mais com quem não serve a Deus só por causa de regalias, por causa de coisas que ele está recebendo, o que você acha que Deus está pensando dessa pessoa? Ele não está sendo odiado diante dos olhos do próprio Senhor? E diante daqueles que realmente também estão sendo subjugados, estão sofrendo debaixo da servidão? Então muitas vezes você vê parentes seus, você vê pessoas na rua, você vê pessoas no teu trabalho, você vê pessoas na faculdade, você vê pessoas à sua volta sofrendo pressão, sofrendo uma pressão maligna de espíritos imundos, de demônios, passando por situações horríveis na vida deles. E o que você tem feito? Você tem feito aliança com o mundo. Não é comigo, não é comigo que está acontecendo, não sou eu que estou sofrendo, não sou eu que estou drogado lá na rua, não sou eu que estou comendo lixo, comida do lixo, não sou eu que estou passando frio, não sou eu que abandonei a igreja. Você está entendendo? Cuidado, como diz o próprio Paulo, cuidado você que está de pé, para que não caia. Então o que acontece aqui? Você muitas vezes tem um cargo, tem uma posição, você tem uma posição de autoridade, ganha por essa posição, porém para oprimir aqueles que servem a Deus. E aí quando os que servem a Deus se levantam para fazer a obra de Deus e o reino de Deus avançar, aqueles que pagam o teu salário, que mantêm o teu cargo, começam a pressionar você se volta contra os crentes, contra os que servem a Deus, contra os que estão pegando a palavra de Deus. Por quê? Porque você está preocupado com as tuas regalias, você está preocupado com aquilo que você está ganhando em detrimento do reino de Deus. Qual é o favor que você está recebendo de uma autoridade em detrimento do reino de Deus? Cuidado que você vai ser pego também. Vai ser pego. Fica se preocupando aí mais com aqueles que servem as trevas, porque você está ganhando alguma coisa por fora, que você vai ver o que vai acontecer com a tua vida. Não vai ser a espada de homens que vai vir contra você, como ele falou aqui. Vai ser a espada do Senhor. A espada do Senhor, e ela corta até a medula ali, ó. Ela divide a alma da pessoa. Então Moisés, olha o que aconteceu, para você ver como nós nos deixamos influenciar pelas situações. Por isso, você que é líder, você precisa ter mais tempo para passar com Deus. Você precisa ter mais tempo para ler a palavra de Deus. Você precisa ter mais tempo para orar. Você precisa ter mais tempo para jejuar. Você precisa ter mais tempo para sair da muvuca, da multidão. Porque a multidão, aqueles que estão aí mais preocupados com as suas coisas, eles têm um sentimento de eu. Eles estão preocupados mais com eles. E eles acabam te influenciando a tomar atitudes e agir fora da vontade de Deus. Olha o que Moisés fez depois que ele ouviu. Ele foi bater boca com Deus. Tornando-se ao Senhor, disse: ó Senhor, por
que afligir? Quem disse que Deus afligiu o povo? Por que me enviaste? Ele não percebeu aqui espiritualmente, e é claro que Moisés estava começando, ele era o primeiro a pregar o evangelho aqui para um rei, para uma autoridade. Nós temos palavra de Deus escrita para meditar nela e o Espírito Santo ministrar no nosso coração. Nós caímos em algumas coisas porque nós queremos. Mas Moisés aqui, ele estava passando por uma situação que ele não tinha nenhum entendimento e conhecimento das coisas espirituais. Olha o que ele diz aqui: por que afligiste esse povo e por que me enviaste? Isso ele estava querendo dizer, eu achei que quando o Senhor me enviou, tudo ia ser mil maravilhas, que não ia haver resistência, que tudo ia dar certinho, que assim que eu abrisse uma igreja, que assim que eu começasse a pregar a palavra, que tudo ia acontecer do jeito que eu imaginei, ia ser uma maravilha, ia ser uma bênção. Esse foi o sentimento no coração de Moisés. Mas não, Deus estava querendo dizer para ele que haviam lutas a ser travadas, haviam guerras a ser travadas. Olha, diz aqui, olha, porque desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo e tu, de nenhuma sorte, livraste o teu povo. Olha que ponto que a carne de Moisés chegou, olha que ponto que a tua carne pode chegar se você for guiado pelo teu eu, por vista, pelo que você está enxergando. A culpa não era de Deus. Deus havia avisado Moisés que ia endurecer o coração de Faraó porque ele era maligno. E Deus ia fazer coisas ali maravilhosas no meio do povo. Ele já havia alertado Moisés. Moisés já devia saber, Senhor, eu sabia que isso ia acontecer, o Senhor tinha me avisado, o Senhor tinha falado. E quantas vezes Deus te visita na madrugada? Quantas vezes Deus fala com você? Quantas vezes Deus te dá direção e te dá uma palavra e você não para meditar nessa palavra que Deus te deu? E você não para nem sequer ouvir as suas próprias pregações que você faz? E aí depois vem o inimigo e se levanta, vem as situações e se levantam, você vai bater boca com Deus, porque você não prestou atenção no que Deus te falou, você não meditou naquilo que Deus nos pormenores, você não prestou atenção, você precisa entender o seguinte, Deus quando Ele fala com a gente, Ele é preciso naquilo que Ele fala, Ele é preciso. Ele não é Deus assim de falar duvidoso. Sabe aquelas coisas que você parece que tem duplo sentido? Parece que é uma coisa, mas é outra. Parece que é outra e assim por diante. Não. Deus ele é preciso. Ele fala uma coisa, ele fala é isso. E ponto final. Não tem meio termo ali. Então você precisa tomar muito cuidado como uma pessoa que está querendo servir a Deus e adorar a Deus, para ficar atento àquilo que Deus fala com você, ficar atento àquilo que Deus está falando com você. Siga à risca o que Deus está falando e se prepare para aquilo que Deus está falando, porque vai se cumprir do jeito que Ele está falando. Vai acontecer do jeito que Ele está falando, você tem que se preparar para isso. A tua carne, os teus pensamentos, os teus sentimentos vão querer gritar contra, vão querer se levantar contra, vão querer pôr a culpa em Deus, vai querer pôr a culpa no ministério, vai querer pôr a culpa nos irmãos, vai querer pôr a culpa em você, vai querer pôr a culpa na situação, você vai querer culpar todo mundo, mas você não vai entender que Deus te avisou antes e que não tem ninguém que é culpado. É você que precisa se posicionar para que seja mudada a situação e haja uma transformação. Para de buscar o culpado e vai atrás de quem pode dar uma solução. E cuidado com as tuas palavras quando você vai até Deus. Vigia, vigia. Seja inteligente, seja sábio, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Toma posse dessa palavra. Amém. Vamos orar? Vamos orar. Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, o Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso. O Senhor quando faz as coisas é certeza de que aquilo que o Senhor fala acontece. Aquilo que o Senhor nos diz realmente acontece. Por isso, em nome de Jesus, meu Pai, nós te pedimos, nos ajude
nos ajude a falar aquilo que o Senhor nos manda falar, a fazer aquilo que o Senhor nos manda fazer. Nos ajude, Senhor, a prestar atenção em todas as palavras que o Senhor nos fala, muitas vezes na madrugada, muitas vezes em sonhos, muitas vezes em visões, muitas vezes através de profetas, meu Pai, que o Senhor usa para nos falar e confirmar o que o Senhor já havia nos dito. Meu Pai, em nome de Jesus, nos ajuda para que nós possamos ouvir, meu Pai, a Tua voz, para que nós possamos ouvir a Tua voz e fazer com que ela seja verdade na nossa mente e no nosso coração, para que as vozes estranhas, para que as vozes daqueles que não te servem, daqueles que são contrários à Tua palavra e ao Teu reino, não nos influencie, não nos contamine, não faça com que a gente, meu Pai, nos sinta deslocado daquilo que o Senhor está fazendo, Senhor, em nome de Jesus. Meu Pai, em nome de Jesus, nos ensina a ter resiliência, a resistir ao inimigo, a resistir àqueles que vão resistir ao Senhor. Nos ensina, Senhor, a persistir, a não parar no meio do caminho, a não começar aquilo que o Senhor nos deu para fazer e por causa das lutas, das dificuldades, das coisas contrárias que acontecem, nós acabarmos desistindo e mudando, meu Pai. Mudando até mesmo os planos, mudando as coisas que o Senhor tinha para nós, que o Senhor falou que ia fazer, meu Pai, em nome de Jesus, indo para outros caminhos que não são teus, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor, coloque em nossa boca, em nossa língua a palavra, para que nós possamos tomar posse de que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor nos criou. Nós não fomos enviados para falar de um Deus que vai fazer algo que também não vai fazer conosco. Em nome de Jesus, Senhor, nos ensina a falar as coisas que têm que ser ditas precisamente, sem mudar. Meu Pai, nós não fomos chamados para ficar oferecendo sacrifício para o Senhor assim, quando dá, quando as pessoas deixam, quando as pessoas permitem que a gente ofereça para o Senhor. Nós não fomos chamados, meu Pai, para ler a Tua palavra, para orar, para falar com o Senhor, para jejuar, para profetizar, enfim, para Te adorar. Quando as pessoas deixam a gente adorar, quando as pessoas querem que a gente adore, meu Pai, em nome de Jesus, tira esse sentimento do Teu povo. Nós devemos Te adorar a todo instante, em todo momento, porque o Senhor é Deus que criou todas as coisas. Nós não precisamos de autorizações de homens, nós não precisamos da autorização de lideranças, de autoridades para Te adorar e Te servir. Nós precisamos sim, do Senhor. Nós precisamos da Tua autoridade, nós precisamos da Tua palavra. Por isso coloca em nosso coração um sentimento de busca, um sentimento de desejo de querer ouvir a Tua voz, um sentimento de querer saber qual é a Tua direção, o que nós temos que fazer diante das situações, meu Pai, e não sair da Tua presença até que a Tua voz seja clara para nós do que fazer, Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus, o Senhor nos chamou para poder nos enchermos da Tua glória, da Tua presença, do Teu conhecimento, em nome de Jesus, da manifestação do que o Senhor tem para nossas vidas, para libertar as pessoas lá fora, para fazer as pessoas entenderem que o Senhor tem um reino que vai estabelecer na terra e que o Senhor vai destruir todos os outros reinos que não se ajustarem ao Teu reino. Já disse, na Tua palavra está escrito isso. O Teu Filho, quando veio na terra, Jesus Cristo, que morreu por nós, deixou claro também isso. O Senhor deixou claro isso no Velho Testamento também, em nome de Jesus. Por isso, em nome de Jesus, meu Pai, nos dá autoridade para que nós possamos ir até essas pessoas com ousadia, que a gente fale com eles de uma maneira que eles realmente sintam em nós que é real, que é verdadeiro isso, e não uma palavra que nós replicamos como se fosse um papagaio, que a gente fala só porque o pastor falou, que a gente fala porque alguém falou. Em nome de Jesus, nós precisamos ter essa verdade no nosso coração e na nossa mente, essa certeza de que o Senhor é o Criador dos céus e da terra e que essa terra pertence ao Senhor.
E que esses momentos que nós estamos vivendo na terra são momentos que vão passar, vão deixar de existir. O seu reino já está estabelecido, já foi feito isso na eternidade. E que em nome de Jesus, coloque em nós, na nossa boca, no nosso coração, na nossa mente, esse sentimento de tanta certeza de que o Senhor já está fazendo o que tem que fazer, para que quando a gente falar com as pessoas, elas sintam realmente que isso é verdade em nós, meu Pai. Não é uma palavra que soa como se não tivesse verdade em nós. Em nome de Jesus, nós precisamos dessa autoridade, Senhor, como igreja sua. Ah, Pai, nós denunciamos todos aqueles que se venderam para o Egito, todos aqueles que se venderam para o mundo, todos aqueles que se venderam para os demônios, para espíritos imundos, em troca de dinheiro, em troca de trabalho, em troca de comida, em troca de roupa, em troca de moradia, enfim, em troca de coisas. Nós denunciamos e nós declaramos que em nome de Jesus essas pessoas sejam visitadas e que eles possam ter ciência de que a atitude que eles estão tomando vão conduzir eles à destruição. Que eles possam, meu Pai, em nome de Jesus, tomar ciência e sair dessa situação o mais rápido possível antes que sejam visitados pelo Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, nós não queremos ser como esses daqui, conforme nós lemos. Pessoas que quando vêm as lutas, vêm as dificuldades, nós viemos murmurar contra os teus servos que foram enviados, contra os teus profetas que foram enviados, ou meu Pai, contra o próprio Senhor que é o Criador dos céus e da terra. Nós não queremos ser esses tipos de pessoas, meu Pai, que vai tirar satisfação com o Senhor. Mas nós queremos ser pessoas que nos aproximamos do Senhor para receber mais informações do porquê que está acontecendo e receber autoridade para que nós possamos ter a solução sobre o que está acontecendo. Nós profetizamos que toda murmuração saia da nossa boca, toda visão deturpada, distorcida, toda mentira do inferno que entra no nosso ouvido para querer contaminar a palavra que o Senhor liberou para nós, que vem trazer mentiras, sofismas, que vem trazer sofismas na nossa mente, meu Pai, para que a gente se desvie do chamado que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus nós denunciamos. Nós não queremos fazer como o que Moisés fez e tirar satisfação com o Senhor, mas nós queremos ter discernimento, sabedoria para ir até o Senhor e buscar o porquê que está acontecendo e receber do Senhor a autoridade para que o povo também possa ir buscar no Senhor. Nós não queremos ser aqueles que vão buscar o Senhor, recebe do Senhor uma palavra e fica passando para o povo que o povo não tem desejo de te buscar, não tem vontade de te buscar, meu Pai. Porque a palavra que vem da tua boca, ela é muito mais forte, ela é muito mais saudável, ela é muito mais penetra na vida do teu povo muito mais do que quando a gente fala. Nos ensina, Senhor, a fazer o teu povo buscar. Toda vez que eles questionarem aquilo que o Senhor nos der como comissão, toda vez que eles questionarem aquilo que o Senhor nos der como direção, nós não murmurarmos nem tentarmos convencer ele. Ao contrário, nós fazermos eles buscar ao Senhor, assim como nós estávamos buscando e recebemos a tua presença e a tua manifestação, nós fazermos eles buscarem o Senhor para que eles também recebam a confirmação. Porque fazendo assim, meu Pai, eles receberão a voz diretamente do Senhor. Eles receberão a confirmação diretamente do Senhor e nós não precisaremos ter que convencer eles de nada. Em nome de Jesus, nos dá sabedoria, nos dá entendimento, nos dá discernimento, Senhor. Oh, meu Pai, o Senhor falando conosco, o Teu Espírito Santo falando conosco, já é difícil a gente acreditar. Já é difícil a gente querer fazer, já é difícil a gente tomar um posicionamento para seguir aquilo que o Senhor nos deu para fazer, quanto mais se nós querermos falar para as pessoas aquilo que o Senhor nos falou. Por isso nós precisamos, Pai, ter essa sabedoria, esse discernimento de pegar as pessoas e levar até o Senhor também para que elas ouçam diretamente do Senhor o que tem para falar, o que tem para fazer e o que eles precisam ouvir em nome de Jesus. Nós te pedimos como igreja tua, Senhor, em nome de Jesus. Nos dá sabedoria para que nesses dias que nós estamos vivendo, nós possamos destronar
destronar governantes, destronar presidentes, destronar governadores, vereadores, prefeitos, seja lá quem for que tem autoridade, empresários, pais de famílias, tirar eles dos tronos deles que estão governados por demônios. E se possível, libertá-los. E se possível, tirá-los desse domínio satânicos e fazer eles servir ao Senhor, o Deus Criador dos céus e da terra. E servirem ao Senhor, meu Pai, em nome de Jesus. Nos dá essa sabedoria para tirar eles desses tronos malignos, esses tronos demoníacos que vão roubar a vida deles e destruir a vida deles e matar tudo aquilo que eles têm. Meu Pai, Tu és Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. Nos ajuda a fazer com que o Brasil se torne uma vitrine para todas as nações. Para que o Brasil se torne um Brasil com pessoas que realmente valorizem famílias, valorizem o Teu nome, valorizem a Tua palavra, valorizem as vidas das pessoas mais do que as coisas que elas possuem, meu Pai, em nome de Jesus. Nós denunciamos em nome de Jesus que esse espírito demoníaco que coloca as coisas na frente da vida das pessoas sai agora do meio do Teu povo em nome de Jesus. Sai agora em nome de Jesus. As pessoas sempre são muito mais importantes do que as coisas. Em nome de Jesus, nos ensina, Senhor, a Te adorar, nos ensina a Te buscar. Nós colocamos nas Tuas mãos esse jejum, esse 5º dia do jejum, certos da nossa vitória, certos de que nós seremos lapidados, de que nós seremos aperfeiçoados no Teu Santo Espírito, para que nós possamos dar mais frutos. Limpa-nos, limpa-nos cada vez mais, Senhor. Nós queremos guerrear contra esses demônios, esses espíritos imundos. Me dá autoridade para guerrear contra esses espíritos imundos na minha família, aqui na minha casa, aqui no meu bairro, nesse bairro que eu vivo, em nome de Jesus. Que eles batam em retirada e que eles saiam dessa região aqui, porque ela pertence ao Senhor, ela é Tua. É o Senhor quem deve governar aqui, meu Pai, em nome de Jesus. Nós invocamos os Teus anjos aqui nesta região, neste bairro que eu moro. Oh, para que em nome de Jesus as famílias possam ser abençoadas, as famílias possam ser benditas. Em nome de Jesus, demônios que colocam vícios, prostituição, mentiras, deuses criados que não existem, nós declaramos agora batam em retirada. Só existe um Deus, aquele que criou os céus e a terra, e Ele não pode ser criado. E somente esse Deus é que vai governar e que vai reinar em nome de Jesus neste bairro. Em nome de Jesus. Nós Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer, em o nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Toma posse, meu amado e minha amada.